Então, na página 18, ali na unidade 7, nós temos um conjunto de depoimentos de trabalhadores no período da Revolução Industrial que ajudam a entender por que o século XVIII é marcado pelo surgimento do anarquismo, pelo surgimento do socialismo utópico, pelo surgimento do socialismo científico e até mesmo pela chamada doutrina social da Igreja. O que está ocorrendo no século XIX? A classe operária, ela se sente cada vez mais explorada pela classe industrial, pela classe burguesa. O modelo de sociedade europeia que se estabelece, ele é um modelo que busca o máximo de lucro possível a partir daquele processo de exploração da mão de obra, aquele processo de exploração dos trabalhadores. Então, esses pequenos depoimentos que vocês têm ali, a partir da página 16, na questão 7, eles vão mostrar um pouquinho dessa situação social, dessa situação econômica. Então, vamos pegar o primeiro depoimento que nós temos aí. O primeiro depoimento, ele vai falar um pouquinho sobre as doenças que acometiam os trabalhadores, a exaustão, o processo de, digamos assim, de tomada do esforço que era despendido por esses trabalhadores para garantir que o máximo de produção fosse obtido no menor espaço de tempo. Então, eu vou começar tirando a Amanda da sua zona de conforto aí. Amanda, você está com a sua apostila aí, né? Tá? Então, lê para nós o primeiro textinho, aquele ali do aproximadamente. Só para a gente começar analisando esse processo aí desses trabalhadores. Pode ler, fique bem à vontade. Aproximadamente uma semana depois de me tornar um trabalhador no moinho, fui acometido por uma forte e pesada doença, da qual poucos escapavam a se tornarem trabalhadores nas fábricas. A causa dessa doença, que é conhecida pelo nome de febre dos moinhos, é a atmosfera contaminada produzida pela respiração de tantas pessoas num pequeno e reduzido espaço. Também pela temperatura alta e os gases exaltados pela graxa e óleo necessários para iluminar o ambiente. Então, olha só, o que ele está nos colocando nesse primeiro aspecto, que praticamente todos os trabalhadores, eles acabavam sofrendo esse processo de intoxicação, porque imagine só, hoje nós olhamos para o ambiente de trabalho, a iluminação é elétrica, você tem espaços que hoje buscam aproveitar o máximo possível a luz natural, mas naquele período a maioria dos barracões eram barracões escuros, mal ventilados e com iluminação a lampiões ainda movidos a querosene, a óleo de baleia. Então imagine o cheiro, a fumaça. Esse é um dos primeiros exemplos. Caroline, cadê você, Caroline? Leia para nós o segundo textinho. Nosso período, né? Isso, esse mesmo. Tá. Nosso período regular de trabalho ia das 5 da manhã até as 9 ou 10 da noite. No sábado até às 11, às vezes meia-noite. Então éramos mandados para a limpeza das máquinas no domingo. Não havia tempo disponível para o café da manhã e não se podia sentar para o jantar ou qualquer tempo disponível para o chá da tarde. Nós íamos para o moinho às 5 da manhã e trabalhávamos até às 8 ou 9 quando vinha o nosso café, que consistia de flocos de aveia com água, acompanhado de cebolas e bolo de aveia, tudo amontoado em 2 vasilhas, acompanhado de bolo de aveia, vinho e leite. Bebíamos e comíamos com as mãos e depois voltávamos para o trabalho, sem que pudéssemos nem ao menos nos sentar para a refeição. Então aqui também, primeiro, jornada de trabalho ininterrupta, né? De domingo a domingo, jornadas de trabalho exaustivas. Se você pensar que 5 da manhã até 9 ou 10 da noite, são aí de 16 a 17 horas de trabalho diário. Então, realmente, uma jornada extremamente longa
e sem intervalo, sem questões de higiene, uma série de outros problemas. Então, também um outro aspecto que ajuda a justificar por que começam a se organizar essas mobilizações de trabalhadores no sentido de buscar uma melhoria, de buscar condições de trabalho um pouco mais humanas, digamos assim. Terceiro texto que também a gente tem aí, João Pedro, leia para nós. Na primavera de 1840, eu comecei a sentir dores no meu pulso direito. Essa dor vinha da fraqueza geral das minhas juntas, que via acontecendo desde a minha entrada na fábrica. A sensação de dor só aumentava. O pulso chegava a inchar muito, chegando a medir até 12 polegadas, ao mesmo tempo em que meu corpo não era mais do que ossos. Eu entrei no hospital do Sr. Thomas no dia 18 de julho para operar. A mão foi extraída um pouco abaixo do cotovelo. A dissecção fez com que os ossos do antebraço passem a ter uma curiosa aparência, algo como uma colmeia vazia, com o mel tendo desaparecido totalmente. Olha só, 12 polegadas, uma polegada é 2,5 centímetros, 2,54. Quer dizer, o cara estava com pulso do tamanho aí, mais de 50 centímetros, se a gente... Não, desculpa, mais de 30 centímetros praticamente de espessura. Então, aí também uma outra questão muito comum, as amputações. Quer dizer, ou por esforços repetitivos, ou muitas vezes por acidentes de fábrica. Então, também era uma outra situação. E ele não fala aqui, por exemplo, da questão da falta de direitos. Se você não fosse para o trabalho, seu pagamento era suspenso. Então, também uma outra situação muito comum nesse período. O próximo texto fala um pouco do trabalho das crianças. Larissa, leia para nós. Quando tinha 7 anos de idade, fui trabalhar na fábrica do Sr. Marshall, em Shrewsbury. Se uma criança se mostrasse sonolenta, o responsável pelo turno chamava e dizia: "Vem aqui." Num canto da sala havia uma cisterna de ferro cheia de água. Ele pegava a criança pelas pernas e a mergulhava na cisterna para depois mandá-la de volta ao trabalho. Então, olha só, 7 anos de idade, e aí a gente até falou sobre isso quando trabalhou a questão do trabalho das crianças nas fábricas. Na maioria das fábricas, as crianças dormiam na própria fábrica. Se a gente vê um exemplo de sugestão que a gente comentou, o filme do Oliver Twist, ele mostra exatamente um pouco dessa questão do cotidiano das crianças. Então, vejo que o método era bem simples, né? Jogava-se ou mergulhava-se a criança na água para fazê-la acordar e depois voltar ao trabalho. Por isso também os acidentes dentro das fábricas eram muito comuns, por essa questão do esgotamento físico, essa questão da exploração aí. E para finalizar, Letícia, leia para nós o último. Eu trabalhava das 5 da manhã até as 9 da noite. Eu vivia a 2 milhas no moinho. Nós não tínhamos relógio. Se eu chegasse atrasado ao moinho, seria punido com descontos em meu pagamento. Eu quero dizer isso, que se chegasse 15 minutos atrasado, meia hora, de meu pagamento seria retirado. Eu só ganhava 1 penny por hora e eles iriam tirar metade disso. O penny seria basicamente comparar aí com o nosso centavo, né? Então imagine, o cara ganhava 1 centavo por hora e se chegasse 15 minutos atrasado já perderia metade desse centavo. E novamente a questão aqui da jornada de trabalho, né? Das 5 às 21. Então temos aí, são 16 horas de trabalho diário. Essas situações todas, elas ajudam a entender aquilo que nós trabalhamos na aula passada, que é o processo de revolta dos trabalhadores ou a concepção dos trabalhadores de que era necessário que eles se organizassem, que eles buscassem ter uma forma de proteção perante a lei. Então, nós vimos que a primeira reação ela foi uma reação violenta com o movimento lá dos quebradores de máquinas, né, do ludismo, mas que logo eles perceberam que o enfrentamento, o confronto puro e simples, não iria levar a lugar nenhum.
E aí começa o movimento cartista, tentando mudanças na legislação, começa a organização dos trabalhadores em associações, já que naquele momento, aquilo que nós chamamos de sindicato hoje ainda era inviável, era proibido por lei, né? Então começam a surgir algumas associações, e aí começam a surgir as ideologias ligadas a esses trabalhadores que vão garantir a eles, ao menos, uma possibilidade de lutar por melhores condições de trabalho. E é exatamente nesse contexto que surge, então, primeiro o socialismo utópico, tentando adotar no cotidiano dos trabalhadores algumas medidas um pouco mais, digamos, humanitárias, mas que aos poucos percebe-se que não é viável naquele processo de enfrentamento. Por quê? Exatamente porque os trabalhadores, eles não contam ainda com uma eficiente participação na sociedade. Eles não conseguem fazer com que a legislação vá de encontro aos seus interesses. Posteriormente, vem o enfrentamento novamente com o surgimento do socialismo científico, né, que basicamente prega que um sistema só vai existir se destruir o outro, tá? E é isso que leva, basicamente, a um conflito que nós temos até os dias de hoje entre a ideia de propriedade privada e a propriedade coletiva, que é a base do socialismo científico, e percebendo também que essas ideologias, elas não respeitam muito a concepção religiosa, né? Se você olhar anarquismo, socialismo utópico, socialismo científico, eles pregam principalmente um conceito de ateísmo, né? Eles veem a igreja como mais uma organização de sustentação daquele modelo de sociedade. Então, o que eles vão pregar? Principalmente a destruição dessas instituições. A igreja, percebendo isso, principalmente a igreja católica, na segunda metade do século XIX, ela vai elaborar o que ela chama de doutrina social da igreja. Então, esses são alguns aspectos que vão nos ajudar a entender essa segunda parte que a gente começa ali na página 21 hoje, que é o modelo de revoluções que vão se implantar novamente no território europeu, tentando mudar um pouco a concepção da sociedade da época, principalmente a partir de mudanças na estrutura política e também na estrutura social. E aí, para entendermos essas mudanças no campo político, nós temos que voltar lá para a era napoleônica. O que aconteceu em 1815 em termos políticos? A Europa deixa de estar sob o domínio napoleônico e há uma tentativa de restauração, que a gente viu no chamado Congresso de Viena. O que o Congresso de Viena tentou fazer? Ele tentou trazer de volta para o poder dentro da sociedade europeia o que nós chamamos de antigo regime, ou absolutismo. Só que o sistema absolutista, ele acabou não conseguindo se implantar, não conseguiu estabelecer o domínio sobre toda a sociedade da época. Então, exatamente nesse contexto que nós vamos tentar entender as chamadas revoluções de 1830, revoluções de 1848. O que vai levar a essas revoluções? Exatamente combater aquela tentativa de colocar de volta no poder o antigo regime, de colocar de volta no poder os antigos soberanos absolutistas. Esse é o nosso ponto de partida para a gente compreender de uma forma um pouquinho melhor quais são digamos assim, os fatores que levam a uma nova onda revolucionária pelo continente europeu. E aí, um outro aspecto que vai chamar a atenção. Novamente, o processo revolucionário começa a partir da França. Por que a partir da França? Exatamente porque a França, ela se mostra aí durante o período de transformações, tanto no campo político quanto social, ela se mostra o berço desses movimentos revolucionários. E se mostra por quê? Porque é ali que você tem ideias
relacionadas principalmente ao campo político. O público, digamos, francês demonstra de uma forma assim bastante objetiva é que ele não aceita um controle da sociedade sob a tutela de um determinado grupo específico. Digamos, membros da sociedade francesa, eles vão buscar exatamente que cada vez mais haja uma participação, seja dos trabalhadores, seja da sociedade como um todo. Meu slide está visível? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim? Ok. Então, nós temos aí alguns aspectos que vão nos ajudar a compreender o que aconteceu a partir de 1830. Olhem que está tudo dentro do contexto do que nós estávamos trabalhando no aspecto econômico. No aspecto econômico, nós temos a Revolução Industrial a pleno vapor, começou lá na segunda metade do século XVIII e está já vivendo aí uma fase de evolução do processo de produção durante o século XIX. Mas junto com toda essa mobilização da economia, nós temos os aspectos políticos, nós temos os aspectos sociais. Então, alguns antecedentes que vão nos ajudar a entender esse processo. Como eu disse, nós temos que voltar ao período napoleônico. Quando termina a chamada Era Napoleônica, há essa tentativa por parte das nações vencedoras, através do Congresso de Viena, de restabelecer os antigos regimes totalitários, absolutistas, e, ao mesmo tempo, há a tentativa de formar a chamada Santa Aliança, que seria um movimento militar dessas nações participantes para evitar que ocorressem novamente revoluções liberais, revoluções que buscassem uma digamos, transformação da sociedade da época. Logo, vai se perceber que as medidas do Congresso de Viena, elas não são bem aceitas na maioria das nações. Então, por que isso? Porque vários desses antigos regimes, eles já não têm mais o controle absoluto da sociedade, nem na economia, nem na própria questão da população, nem nos aspectos políticos. E logo começam a aparecer movimentos de contestação a essas normas impostas pelo Congresso e pela Santa Aliança. Por exemplo, algo que a gente não fala com muita frequência, que é a questão do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano dominou praticamente todo o Oriente Próximo, ali, vamos dizer assim, um encontro entre a Ásia e a Europa por vários séculos. Se nós pegarmos a origem do Império Turco-Otomano, é lá na decadência do Império Bizantino, no século XV. Então, desde o século XV, praticamente o norte da África e grande parte ali da Ásia, do chamado Oriente Próximo e também da própria Europa, era domínio turco. Só que aos poucos o Império Turco começa a entrar em decadência, tanto que lá no início da Primeira Guerra Mundial ele é chamado pejorativamente de o velho doente da Europa. Mas o primeiro movimento de contestação ao Império Turco, ele acontece na Grécia, ou seja, já dentro do território europeu, e já é uma demonstração de que aqueles antigos regimes absolutistas não conseguem mais se manter nesse período. Outro aspecto que nós já trabalhamos anteriormente é a questão das independências das colônias da América Latina. Apesar da Inglaterra fazer parte do Congresso de Viena, ela não se filiou à Santa Aliança. E por que ela não se filiou à Santa Aliança? Exatamente porque, para ela, era interessante, nesse momento histórico, que as colônias da América se tornassem independentes. Por quê? Porque a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. A Inglaterra é aquela nação que tem toneladas de mercadorias para serem vendidas em mercados que ela ainda precisa conquistar. E os mercados da América Latina seriam muito bem-vindos para ela, desde que se quebrasse os chamados monopólios coloniais. Por isso, o apoio
da Inglaterra às independências da América Latina, tanto na América espanhola quanto na portuguesa, acabaram sendo positivos para esse processo revolucionário aí do século XIX. Temos também uma tentativa aqui na América, dos Estados Unidos, de estabelecerem que eles não aceitariam a interferência da Santa Aliança nas questões internas. Então, é aquilo que a gente chama de doutrina Monroe, a América para os americanos. Essa doutrina Monroe, que tem o nome atribuído por causa do presidente dos Estados Unidos na época, James Monroe, ela ainda não tem uma, digamos, imposição sobre os territórios americanos. Os Estados Unidos ainda não são uma potência que consiga impor sua vontade, digamos, frente a uma Inglaterra, frente a uma França, ou mesmo uma Espanha. Mas ele já começa a estender suas influências, principalmente na América Central, região ali de Porto Rico, de Cuba, outras ilhas próximas, que passam a se transformar em espécie de fornecedores de principalmente produtos tropicais para os Estados Unidos, e mais tarde também passam a absorver parte da sua produção industrial. Então, esses são alguns antecedentes que vão nos ajudar a entender as revoluções do século XIX. Vocês viram que tem duas ideologias presentes aí também, o chamado liberalismo e o chamado nacionalismo. O liberalismo ele vai totalmente contra os chamados monopólios do período absolutista. Então, ele prega a liberdade de mercado, a livre iniciativa, a possibilidade de que os negócios cuidem dos negócios, que o Estado não estabeleça limitações a esse processo. Já o nacionalismo, ele é usado principalmente como uma forma de diminuir a influência dos grandes impérios que nós tínhamos dentro da Europa sobre territórios próximos. Então, nós vamos ver na sequência, principalmente o caso da Itália, que tem parte do seu território dominado pela França, parte dominada pela Áustria, parte controlada pela Igreja. Então, usa-se o nacionalismo, a ideia de uma unidade, seja de língua, seja de cultura, para tentar se livrar do domínio externo. O mesmo vai acontecer nos territórios daquilo que nós chamamos de Alemanha hoje, que tem influência principalmente da Áustria. Então, também nesses territórios, há uma tentativa de garantir que haja uma participação maior da própria população vamos dizer assim, na decisão sobre os seus destinos. Então, esses seriam alguns antecedentes. Mas, como eu disse antes, o processo começa efetivamente na França. Por que na França? Porque quando Napoleão é derrotado, já na primeira vez, quando ele é mandado para Elba, com o exílio, restaurou-se na França a chamada dinastia Bourbon. Se nós lembrarmos, lá no processo de Revolução Francesa, o rei era Luís XVI, representante da dinastia Bourbon, e quando começa o processo revolucionário, grande parte da nobreza francesa fugiu e foi se exilar na Áustria, na Inglaterra, em algum território próximo. Quando Napoleão é derrotado a primeira vez, um irmão de Luís XVI vai assumir o trono como Luís XVIII. Luís XVII seria o filho de Luís XVI que acabou morrendo lá durante o processo revolucionário. Então, Luís XVIII assume e vai tentar restabelecer uma série de medidas do antigo período absolutista. Porém, vai enfrentar muitas resistências. Então, no período que ele vai reinar, ocorre um processo, digamos, de confrontos, mas ainda mantidos sob uma certa normalidade. Quando Luís XVIII morre, assume outro irmão, que vai adotar o título de Carlos X. Com Carlos X, há uma tentativa de restauração efetiva do antigo regime. Então, ele começa a tomar medidas consideradas extremamente autoritárias, como, por exemplo, vai dissolver a Câmara, que era um órgão
onde a burguesia se sentia representada, mesmo com uma série de restrições, mas que ainda se sentia representada. Ele vai adotar a censura sobre os meios de comunicação, vai tentar controlar, de fato, os jornais, as publicações do período. Ao mesmo tempo, também vai tentar retomar terras que eram antigamente pertencentes à nobreza e que tinham sido distribuídas durante o período revolucionário. Além disso, começa o processo de pressão às medidas tomadas pela burguesia no sentido de manter a sociedade funcionando. E aí, para se contrapor a Carlos X, é que vai começar todo um movimento revolucionário que vai passar a história exatamente com o nome de as Revoluções de 1830. Elas terão seu ponto de partida o território francês, mas elas não vão ficar restritas apenas à França. Tá? Mas o ponto central, o ponto de maior eclosão desse movimento é exatamente a França. E aí o que ocorre nesse processo? Uma das principais consequências desse movimento é exatamente a fuga do Carlos X. Ou seja, o rei é obrigado a abdicar do trono, a deixar a França. Por quê? Porque as suas medidas são consideradas inaceitáveis. Ele é visto aí como um personagem que estaria propiciando, digamos, um atraso no desenvolvimento da sociedade francesa da época. E aí, os cidadãos franceses, não apenas a burguesia, mas também uma grande mobilização popular, começam a pressionar, e o rei, perdendo basicamente todos os apoios que ele ainda tinha dentro da sociedade, ele acaba abdicando, acaba deixando o país. Com a abdicação de Carlos X, a revolução ela vai dar um passo adiante, mas no sentido de atender os interesses, principalmente da alta burguesia francesa. Tanto que o novo rei, o Luís Felipe de Orleans, ele será conhecido historicamente como o rei burguês, ou alguns até chamam pejorativamente de o rei dos banqueiros. Por quê? Porque ele assume com o objetivo de garantir a consolidação dos interesses da alta burguesia francesa. E isso também vai acabar sendo ruim, no sentido de que vários setores da sociedade francesa vão se sentir desprestigiados, vão se sentir deixados de lado nesse processo, e logo começarão uma série de outras mobilizações que vão mergulhar novamente a França num processo revolucionário. O reinado do Luís Felipe vai se estender por 18 anos, tá? Então é um período em que, principalmente, a chamada Segunda Revolução Industrial se consolida na França. A França se torna basicamente o segundo país a ter um movimento, digamos assim, de industrialização muito eficiente, muito avançado. Ela amplia todo o processo de domínio sobre os mercados mundiais, ou mesmo dentro da Europa há vamos dizer assim, uma ampliação também da participação da indústria francesa nesse mercado interno, até porque a Inglaterra, nesse momento, está direcionando seus esforços principalmente para conquistar mercados, os chamados mercados de além-mar. E uma terceira consequência disso, que nós veremos também logo adiante, é que a partir dessa fase aí nós temos o início dos chamados imperialismos, quando franceses e ingleses principalmente começam a estender os seus domínios para o continente africano, para o continente asiático. Mas, de uma maneira geral, o reinado de Luís Felipe é a consolidação das, vamos dizer assim, aspirações, ambições da alta burguesia. Os outros grupos que pretendiam ascender ao poder político, eles não
não são contemplados nesse período. E é exatamente por isso que vão começar a se formar, dentro da França, outros grupos políticos. É bom lembrarmos que antes dessa Revolução de 1830, a França já tinha vários grupos políticos aí. Havia os ultra-realistas, como se chama, que apoiavam o Carlos X, havia os republicanos que já buscavam uma transformação da França numa república, veja que com o Luís Felipe d'Orléans continua se mantendo a monarquia. Havia aqueles que desejavam o retorno da política de Bonaparte, claro, Napoleão Bonaparte já está morto aí nesse período, né? Ele morreu lá em 1821, mas aos herdeiros do poder napoleônico, principalmente um dos sobrinhos dele, né? Que depois passa a história aí como o Le Petit Napoleão, né? Como o pequeno Napoleão, que vai inclusive se tornar imperador, mas de uma maneira geral ainda há transformações ocorrendo no seio da sociedade francesa. Você tem os socialistas, você tem os revolucionários, pessoas que querem um avanço mais profundo das transformações baseados naquelas ideologias desse período, que é o anarquismo e o socialismo utópico. É bom lembrar que o socialismo científico só vai surgir em 1848, né? Então, nesse período, de um lado você tem os trabalhadores tentando maior participação, você tem a alta burguesia querendo garantir o controle político e você tem alguns setores aí da sociedade satisfeitos com o que vai ocorrer, que é principalmente a chamada alta burguesia. A partir da França, outros países vão sofrer, digamos, alguns efeitos dessas revoluções de 1830. Alguns exemplos: a separação do chamado Reino dos Países Baixos. Você tinha lá, após o período napoleônico, a criação dos Países Baixos, mantendo-se unida a Bélgica e a Holanda, porém haviam vários fatores que não combinavam aí, por exemplo, questão religiosa, enquanto a maioria dos belgas são católicos, a maioria dos holandeses são protestantes, então havia essa disputa religiosa que tornava mais tensas as relações. A questão da própria origem étnica das populações também não combinava. Então, nesse período, aproveitando essa onda revolucionária, vai ocorrer também essa separação entre Holanda e Bélgica. A Grécia, que nós falamos anteriormente que havia contestado a Santa Aliança, consegue consolidar aí sua libertação do domínio do Império Turco Otomano. Em vários territórios da Espanha, da Itália e Portugal vão ocorrer revoluções liberais. Portugal, por exemplo, nós temos aí em 1820, né, a chamada Revolução Liberal do Porto, que forçou Dom João VI a ir embora do Brasil, voltar para Portugal. Isso aconteceu em 1821, né, a elaboração de uma Constituição para Portugal. Na Espanha também ocorreram esses movimentos, e a Itália, principalmente, a luta pela unificação. Na Polônia também houve uma tentativa de transformar a Polônia num território livre do domínio russo, fracassou, mas houve essa tentativa. E, por último, a Santa Aliança é deixada de lado e deixa-se de ter, então, esse processo. Eu espero vocês para a nossa segunda aula de hoje. A gente vai trabalhar com as atividades dos conteúdos anteriores e aí a gente se combina no decorrer da aula como vai fazer o resto. Então, eu mando o link para vocês para a próxima aula. Até depois. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau. Até daqui a pouco.